Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz a calibração de um servomotor. Eu não sei se vocês já testaram, já repararam isso, mas quando você compra qualquer modelo desses que são populares na internet e vai enviar o comando de um ângulo, ele não vai exatamente para o ângulo que você definiu. Por exemplo, você põe de 0 até 180 graus e ele deveria dar meia volta. E às vezes ele dá um pouco menos, ou tem servo que pode dar um pouco mais. Então, como corrigir isso? Como saber se ele está trabalhando no ângulo correto? Então, eu vou mostrar para vocês, conforme esse programa aqui que eu criei, onde você consegue digitar o valor, pressionar Enter e ele vai para a posição desejada. Bom, então vamos analisar esse programa aqui. O primeiro comando que eu tenho aqui é um hashtag include da biblioteca servo.h. Já é uma biblioteca padrão do Arduino, então ela já vai estar adicionada no seu pacote de IDE. Aqui abaixo eu crio o objeto servo dessa biblioteca, chamei ele também de servo, e logo abaixo eu tenho uma variável do tipo inteira com o nome de ângulo, que vai ser o ângulo que eu quero enviar para o Arduino posicionar o servomotor. Ele está igual a zero, então o valor inicial vai ser zero. Mas depois esse valor vai mudar pela leitura do que foi digitado. Logo abaixo eu tenho uma string, e o nome dela é valor underline recebido, e ela também começa sem nenhuma informação. Então uma string é uma sequência de caracteres. Podemos dizer até que seria um tipo de um texto. Então, eu coloco aqui igual, em vez de pôr um valor, eu coloco entre aspas o texto, os caracteres que eu quero gravar nessa string. Então, ela vai começar sem nenhum caractere, por isso que eu coloquei aspas, nenhum espaço e aspas de novo. Bom, aqui a gente tem o void setup, nele eu coloquei o comando serial.begin 9600, que é o comando padrão para iniciar a comunicação serial, já que a gente vai usar um monitor serial para enviar o valor que eu quero posicionar o servomotor. Abaixo eu tenho o comando servo.attach e entre parênteses o número 10. Esse comando ele serve para indicar em qual pino eu vou anexar, eu vou ligar o meu servomotor. Então escolhi aqui o pino 10. Você pode colocar em qualquer pino PWM. No caso do Arduino Uno, é o 3, 5, 6, 9, 10 e 11. São os pinos disponíveis para acionamento PWM. Abaixo eu tenho aqui o comando serial.println, que vai imprimir um texto para mim e pular para a linha de baixo. Então o texto está aqui entre aspas, dentro dos parênteses, que é aguardando o comando. Porque aqui é o fim dos comandos do void setup, que ele vai rodar uma vez só. Então eu coloco esse aguardando comando só para identificar que o programa foi carregado e o setup também. Então eu sei que a partir daqui ele já está rodando as informações do loop e está pronto para receber a informação que eu vou enviar. Então vamos lá, no void loop eu vou colocar essas informações de leitura. O primeiro comando é um while, que traduzindo seria enquanto. Então, enquanto essa informação aqui, entre parênteses, for verdadeira, ele fica executando todo o bloco de comandos que está entre as chaves. A condição que eu tenho aqui é verificar se existe alguma informação disponível na comunicação serial. Então, quando eu enviar um número e pressionar Enter, esse serial.available ele vai ser maior do que zero, ou seja, vai ter uma informação ali dentro. Então ele começa a executar o que está nesse bloco de comandos. Aí aqui eu criei localmente uma variável de tipo inteiro, chamada de caractere underline digitado, e ela é igual, ou seja, ela vai receber o valor do serial.read, abre e fecha parênteses. Esse serial.read ele faz a leitura do que foi enviado no monitor serial e ele pega o primeiro caractere e manda
aqui para a variável caractere underline digitado. Aí na sequência eu tenho um if para verificar se esse caractere é um dígito, porque ele poderia ser uma letra. Então, se for um dígito, eu tenho aqui isDigit, entre parênteses, eu coloquei caractere digitado. Se o caractere for um dígito, então ele executa esse comando que vem abaixo, que é o valor underline recebido, que é aquela string que eu coloquei lá no começo. Ele vai atribuir o valor que já existe nele mais um caractere digitado. O caractere digitado é o que estava aqui. Então, dessa forma, se eu digitar lá o valor 160 e pressionar Enter, ele vai entrar na função while, porque vai ter um número disponível na comunicação. Esse valor, o primeiro caractere vai ser o 1, ele vai ser lido no serial.read, vai ser atribuído ao caractere digitado. Como é um dígito, vai entrar nesse if, e o valor recebido, que inicialmente era uma string sem nenhuma informação aqui, vai receber o número 1. Aí ele volta aqui no início do while e verifica que ainda tem o 5, ainda tem o número 6 e o 0, se for 160. Então o 6 vai ser atribuído no caractere digitado, o caractere digitado também é um dígito, então ele vai somar com o que já existe dentro da string valor recebido. Já tem o 1, vai receber o número 6. A mesma sequência vai acontecer com o número 0. Então, feito isso, ele vai sair daqui e vai verificar, através desse if, se o caractere digitado é um valor nulo. O valor nulo para o Arduino vai ser esse barra invertida e o N. Então, isso daqui é um marcador do final do texto que foi enviado. Então, sempre que você envia, por exemplo, o número 90 e dá Enter, o Arduino acaba armazenando dentro da comunicação o 9, o 0 e um /N, para marcar o final do que você tinha enviado. Então, a partir desse marcador, eu consigo pôr aqui no if para verificar se chegou nele. Se chegou, eu vou pegar a minha variável ângulo e vou atribuir nela o valor recebido, que é uma string, só que convertido para inteiro. Então, eu tenho aqui ponto toInt, abre e fecha parênteses. Então, o valor recebido é 160. Ele transforma isso no valor inteiro. Então, a variável ângulo, que é do tipo inteira também, ela vai justamente receber, aí sim, um número, um valor que o Arduino entende como 160. Aí eu vou imprimir isso no monitor serial, então eu uso serial.print, entre aspas eu coloquei o texto ângulo atual, dois pontos e espaço, e na frente serial.println com o valor da variável ângulo. Então ele informa para mim qual foi o ângulo recebido ali na comunicação. Então, o próximo comando é executar o movimento do servo. Então, eu tenho servo.write para o valor do ângulo. E feito isso, eu quero preparar o Arduino para receber uma nova informação. Então, eu pego a minha string, que tem o nome valor underline recebido, e vou atribuir nela aquele comando aspas, aspas, sem nenhuma informação entre elas. Então, a partir disso, eu consigo limpar o que já existia. Se tinha o valor 160, ele fica sem nada. E aí ele está pronto para entrar novamente aqui no loop e fazer mais uma leitura. Sempre que ele encontrar mais um valor, ele atualiza esse valor. Observem aqui que eu pulei uma linha, que é essa linha do ângulo, que é justamente o comando de calibração. Então, do jeito que está aqui, eu estou deixando essa linha em forma de comentário, com //. Mais para frente eu vou mostrar como você usa ela para ajustar no ângulo certo o seu servomotor. Porque aqui, quando eu enviar 180, ele vai tentar 180, mas vocês vão ver que ele se posiciona errado. Então, primeiro a gente vai descobrir o erro e depois acionar esse comando colocando os valores corretos para a calibração. Bom, eu vou carregar esse programa, vou abrir um monitor serial.
E aqui vocês podem observar que eu liguei o pino de sinal do servomotor, que é o laranja, no pino 10 por causa da configuração do setup. E o positivo e o negativo, eu liguei o vermelho no 5 volts e o marrom no GND. Eu estou acionando direto pela placa do Arduino, mas eu só vou fazer isso para uma demonstração, porque eu não estou colocando nenhuma carga no servomotor. Se eu criar alguma resistência no movimento dele, a corrente que ele vai puxar é razoavelmente alta e vai danificar o regulador de tensão da placa do Arduino, podendo inclusive queimar ele. Então, apenas para um teste, para um posicionamento, você pode ligar direto na placa. Mas se for o caso de você acionar para uma tarefa específica, para um robô, então você faz a alimentação externa, pega os 5 volts de uma fonte externa e lembra de interligar o GND da sua fonte externa com o GND da placa do Arduino. Bom, dito isso, eu vou colocar aqui o valor 0, vou pressionar Enter. Ele foi para uma posição. Só que ele está na posição 0, o 0 da placa dele. Porém, não é uma referência boa, porque ele está num ângulo um pouco aleatório, visualmente falando. Então, eu vou pegar e vou posicionar a haste do servo exatamente para cima. Por quê? Porque quando ele der os 90 graus, ele vai vir ou nessa direção ou nessa. Mas ele tem que ficar perpendicular à haste. E quando ele der 180, ele tem que dar meia volta completa. Então fica uma referência visual bem mais fácil de trabalhar. Eu vou pôr aqui 90 graus, pressiono Enter, e aí você observa que ele passou um pouco do 90, que era para ele ficar exatamente perpendicular. Se eu colocar o 180, também não vai dar um valor correto. Olha só, ele passou. Vou voltar para o 0. E observe que quando ele passou do 180, o motor ficou tentando ligar, tentando chegar lá nesse valor que ele recebeu, e ele estava forçando um pouco. Então, como que eu vou fazer essa correção? Eu vou aos poucos tentar chegar no 180 real, no que eu estou visualizando do servomotor. Então eu coloco aqui 150, pressiono Enter, e ele foi quase lá. Coloco 155. Enter, e foi mais um pouquinho, 160, e agora, visualmente falando, ele foi a posição 180, só que eu informei o ângulo 160, então eu volto para o 0, vou para o 160, e está aí, estou confirmando que realmente o deslocamento entre 0 e 160, na verdade, corresponde de 0 a 180. Bom, então eu vou pegar esse valor aqui, que é 160, e vou usar como correção da calibração. Como que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui no programa, então eu tenho essa linha aqui, a linha 26, onde está o ângulo e o map. Eu vou tirar essas duas barras de anotações, então ele virou um comando válido. E aqui eu tenho o ângulo. Então vamos lembrar, aqui eu já tinha feito a leitura do valor no monitor serial, já tinha verificado que chegou no fim do valor enviado, e o ângulo já tinha sido convertido o valor recebido já tinha sido convertido em um valor inteiro, atribuído na variável ângulo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo e vou converter ele para corrigir a escala, através do comando map. Então, eu estou igualando ele com toda essa função aqui. E essa função vai ser o seguinte, ela vai pegar o valor do próprio ângulo, no caso eu descobri que o 160 enviado aqui corresponde a 180 do deslocamento real. Então, eu quero pegar esse valor e corrigir de um mínimo para um máximo, para um novo mínimo e um novo máximo. No caso, o mínimo e o máximo que ele vai trabalhar como referência, mas depois de configurado você pode enviar valores até maiores, então é de 0 a 180. E são esses os meus pontos para identificar visualmente o que está acontecendo.
E os novos pontos vão variar de 0 até 160. Esse 160 é justamente o valor que eu identifiquei fazendo testes até chegar no ponto que eu queria. Então, basicamente, você tem que vir aqui nessa linha e colocar o novo valor. Aí ele faz o ajuste, ou seja, eu vou enviar lá no monitor serial 180, pressionar Enter. Ele vai enviar aqui para o Arduino, para o servo write, o valor de 160. Mas vai aparecer na minha tela o 180 e o deslocamento visual real do servo motor vai ser 180 graus. Bom, eu vou carregar o programa e fazer um novo teste aqui no monitor. Ele está aguardando o comando, vou colocar o valor 0. Pressionei Enter, ele foi para o ponto 0. Vamos para 90 graus. Agora sim ele ficou perpendicular. 180 graus. Ele deu meia volta. Claro que eu posso colocar qualquer valor e ele vai atingir o valor desejado. Também posso tentar um valor maior que 180, por exemplo, 185. Você observa que ele passou um pouco, posso pôr 190. Ele ainda vai um pouquinho mais. Mas de um modo geral, eu recomendo trabalhar entre 0 e 180 graus, porque chega um ponto que você começa a forçar o motor do servo motor. Bom, isso também pode ser feito para outros servos. Eu tenho aqui um MG995. Esse azulzinho é o SG90, de 9 gramas. O MG995 ou 996, eles têm essa aparência um pouco maior, e geralmente nesse plástico preto. Então, se eu fizer testes com ele, eu vou obter valores diferentes. Eu vou trocar aqui e mostro para vocês. Bom, então eu fiz a troca aqui, posicionei ele. Eu já fiz os testes para calibração, para economizar o tempo do vídeo. Aqui eu coloquei dois servos, vocês observam que são o mesmo tipo, mas eles têm nomenclatura diferente. Esse daqui está como SG90 e esse como DXW90, embora seja o mesmo modelo. Vamos testar o MG995. Como eu já testei ele, eu sei que o melhor valor aqui para 180 graus vai ser 157. Então vamos carregar o programa, abrir o monitor serial e vamos lá, vou digitar o valor 0, ele ficou ali perpendicular. Agora 90, perpendicular ao 0 e 180, ele realiza a meia volta. Voltando para o 0, você vê que o deslocamento está calibrado. Mas observe que no programa eu coloquei o valor agora, o valor máximo, de 157 graus. Então, se eu usasse o 160 da calibração anterior do outro servo motor, eu já ia ter um novo erro de deslocamento. Bom, aí é só vocês testarem com o modelo de vocês, conferir como que fica melhor. E eu espero com esse vídeo ter te ajudado. Se eu te ajudei, você pode me ajudar deixando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.